Eles estão batendo de frente, Fábio. É como você disse, eles se acham intocáveis, eles acham que eles têm peito de aço, né? Que o Trump realmente é só falácia, que o Trump tá blefando. E a gente conhece muito bem, principalmente vocês que moram aí nos Estados Unidos, vocês sabem muito bem quem é o Trump. O Trump não nega fogo, não, filho. O Trump não põe o pé para trás, não. É mais fácil os inimigos. Agora, presta atenção: a Europa todinha tá baixando as calças pro Trump. Agora, um cachaceiro, um pinguço, vagabundo aqui do Brasil, que você acha que é o presidente do Brasil, ele se acha tudo, cara. Ele ainda não percebeu, cara. Ele ainda não tá são. Acho que ele tá bêbado neste momento. De achar que o Trump, o cara que tá fazendo a União Europeia, se abaixar a cabeça para ele, o cara que tá fazendo a OTAN citar o Brasil, a OTAN sendo a favor dos Estados Unidos. O cara está fazendo uma revolução global. O cara está mexendo em todas as peças da geopolítica. O Lula acha que o cara é o coleguinha do bairro dele onde ele comia calango. Que ele xinga a mãe do moleque, o moleque vai lá, xinga a mãe dele, é só isso. Ele está achando que é brincadeira. Ele ainda não se tocou dos riscos que o Brasil está vivendo. E não é culpa de Bolsonaro. A gente tem que deixar bem claro que as sanções contra o Brasil não é culpa do Bolsonaro, é culpa do Lula. Foi o Lula que está querendo, já foi falado isso, inclusive pela Rússia, né? O chanceler da Rússia, o Sergei, né? Lavrov, falou que o Lula é que tem a ideia de montar essa moeda única. Ele jogou pro colo do Lula. Salve-se, ó. Se vira aí que o filho é teu. Aí o Lula fica defendendo o bebê reborn careca dele. E aí tudo isso juntou para essas sanções contra o Brasil. É como você disse, nós não ficamos felizes com essas taxas. Só maluco fica feliz com as taxações do Trump contra o Brasil. Né? Porque o mais pobre sempre é o mais prejudicado. Né? A indústria, todos os setores aqui do Brasil da economia são afetados. Mas é aquilo que você fala. É preciso piorar para melhorar, né, Fábio? Infelizmente, cara, infelizmente, eu escrevi um pequeno artigo lá que eu joguei pro pessoal lá, falando sobre isso, sobre essa questão da culpa e do mérito, né? Porque a diferença de culpa e mérito é o resultado. Se o resultado é positivo, é mérito, se o resultado é negativo, é culpa. E muitas pessoas não estão entendendo que o jogo é. Nós temos essa multidão no Brasil que não entende o que está acontecendo. Entendeu? Elas não entendem. Então, se as pessoas não entenderem o que está acontecendo, elas vão começar a culpar a direita por essas tarifas em cima do Brasil. Entendeu? Eles não entendem que o Brasil tem um câncer no estágio 1, ali no nível 1. Por exemplo, se você não tentar combater esse câncer, o câncer não vai desaparecer. O câncer ele vai aumentar. Então, as pessoas acham que se o presidente Donald Trump agora nos Estados Unidos estiver usando o medicamento para curar esse câncer que tem no Brasil, muitas pessoas acham que é uma coisa injusta, é uma coisa ilegal, vai pegar a mim, mas o câncer vai pegar todo mundo. Vai ter olha o câncer na Venezuela, é o nível 4. Olha o câncer na Cuba, o nível 4. Brasil é 1, a gente consegue curar esse câncer ainda, conseguimos arrancar esse mal ainda pela raiz. Mas vai depender do povo brasileiro entender. Agora, o problema é que as bolhas, né? Nós entendemos. Você não precisa me convencer que o Bolsonaro é o melhor presidente que já teve no Brasil. A gente não precisa convencer as pessoas que estão aqui, mas e o cara que nem sabe quem é Alexandre de Moraes? E o cara que não está dentro da política? Esse cara, ele acha que o Trump está fazendo é uma sacanagem com ele. Então, existe essa importância de que o povo brasileiro venha entender o que está acontecendo. Por isso a importância, por exemplo, eu falo para as pessoas que o Nicolas, né? O Nicolas tem feito um trabalho muito bom com isso, porque ele tem mostrado para o povo brasileiro que a culpa é do Lula. Quer dizer, as sanções que vêm ao Brasil, a culpa é do Lula. O Lula, ele vem se aproximando das ditaduras, o Lula vem querendo trocar a moeda, o Lula, ele é pró-ditadura no Brasil, o Lula, ele quer que o Brasil se transforme numa Venezuela. Então, esse é o nosso trabalho, é conseguir convencer as pessoas de que existe esse grande problema, e o problema é o câncer no Brasil. E como é que a gente vai arrancar esse câncer? Os Estados Unidos é só um medicamento que precisa ser usado. Mas se as pessoas não entenderem isso, cara,
fica difícil para a gente. Então a gente precisa compartilhar as lives, precisamos alcançar o maior número de pessoas. O pessoal precisa fazer esse trabalho, né? O que eu posso fazer? Pô, você precisa compartilhar. A maioria da população. Saiu uma pesquisa agora que mais de 62% são contra as taxações no Brasil. Então você vê, aí você tem essa questão agora onde os empresários estão se sentindo tocados, né? Isso pode chegar aos empresários, estão desesperados. Eles podem forçar ao Senado, eles podem forçar aos deputados para impeachment o Lula, para impeachment o Alexandre de Moraes. Eles podem fazer isso. Então é isso que está acontecendo. A pressão dos Estados Unidos é para que os empresários que estão por trás dos deputados e senadores que pressionem a eles para impeachment o Alexandre de Moraes e o Lula e resolver o problema. Mas a população não está vendo assim. Existe uma guerra de narrativa. O Lula, você sabe, Mário, o Lula tem muito dinheiro. O Lula coloca o dinheiro para os influenciadores. Se você fosse um cara de esquerda, você estaria fazendo muito dinheiro, cara. Muito dinheiro. O Lula estava jogando Muito. dinheiro na sua mão para você. Então, ele está botando advogado para te proteger, ele está botando dinheiro para divulgar seus vídeos. Eu vi que botou 40 mil para acelerar um vídeo contra o presidente Bolsonaro. Todas essas coisas acontecem. Então, esses vídeos estão alcançando o povo. Que povo? Não o bolsonarista. Bolsonarista é raiz, sabe o que está acontecendo. Mas e o povo que está andando na rua igual um zumbi que não sabe o que está acontecendo? Essas pessoas estão sendo tocadas pela narrativa de Lula. E aí quem ganha a narrativa vai ganhar essa briga. Quer dizer, a culpa, o mérito será definido pela vitória da narrativa. Quem vai ganhar essas narrativas? Esse que é o ponto. Verdade, Fábio. Você falou aí, se a gente fosse de esquerda aqui, a gente tava sossegado, né, Fábio? Você vê. Nós trocamos uma vida que a gente poderia ser milionário aqui na internet. A gente sabe o caminho, Fábio. Nós sabemos o caminho. Nós já sabemos mexer com as redes sociais. Então nós poderíamos ser milionários. Não teríamos alcance algum, mas o nosso dinheiro estava garantido no nosso cofre, né? A gente poderia ter uma vida boa, falando bem da esquerda, estando ao lado do sistema. Não precisamente da esquerda, mas se você trabalhasse para os globalistas, se eu trabalhasse para os globalistas, a gente estava muito bem, cara. Trabalhasse para a esquerda, a gente estava, que nem você falou, respaldado juridicamente, não ia tirar R$1 do bolso com advogado. A gente podia espalhar qualquer fake news que a gente quisesse pelas redes sociais, que tinha advogados ali, um corpo jurídico para nos proteger. Então a gente está aqui num jogo injusto. Todos os dias eu abro lives aqui, de segunda a segunda, de domingo a domingo, não tenho folga. O Fábio também, a mesma coisa. Quer dizer, o Fábio largou a vida dele, ele tinha uma vida profissional lá fixa. O Fábio agora está inteiramente entregue à internet. O Fábio agora trabalha inteiramente para vocês aqui no Brasil. Então, quer dizer, ele largou a vida dele, que ele estava lá com uma vida... uma vida, eu vou dizer assim, uma vida... Como que eu posso dizer, Fábio? Segura, né? Você estava com uma vida segura, estável. E aí o Fábio largou essa vida estável dele para estar aqui, colocando a cara dele, colocando aqui o nome dele em jogo, colocando aqui a sua reputação, colocando aqui a sua liberdade. Claro que ele tem liberdade, ele está nos Estados Unidos. Mas eu estou dizendo a liberdade aqui do microfone, de falar com você. A liberdade de expressão no Brasil, que não é assegurada. Eu também estou aqui no Brasil, todos os dias colocando a minha cara tapa. Para vir gente, Fábio, às vezes no chat, não é o caso hoje, graças a Deus, mas vem gente no chat falando que a gente só fala besteira, que a gente só fala mentira, que a gente só pede pix. Quer dizer, tem gente que acha que a gente está brincando, mas é isso que a gente diz. Todos os dias nós estamos correndo riscos. Não é porque o Fábio está nos Estados Unidos que não tem um esquerdista brasileiro maluco lá com o Fábio, morando lá onde o Fábio mora. Não, então, vocês entendem? Pode voltar também, né, Mário? Tipo, você não pode voltar ao Brasil, você tem que ficar, não tem como voltar. Quer dizer, o Fábio não pode pisar aqui. A situação é complexa, né? Você entendeu? Então é isso que a gente fala todos os dias, mas tem gente que acha que é só falação, é só falatório, é só blá blá blá. Vamos lá. Olha, Fábio, o oficial de Departamento de Estado americano, ele citou novamente aqui o juiz perseguidor do Brasil, né? O faraó está novamente citado aqui, ó. O presidente Trump é esse rapazeco aqui, ó.
O presidente Trump enviou uma carta impondo consequências há muito esperadas à Suprema Corte de Moraes e ao governo Lula por seus ataques a Jair Bolsonaro, à liberdade de expressão e ao comércio americano. Tais ataques são uma vergonha e estão muito abaixo da dignidade das tradições democráticas do Brasil. As declarações do presidente Trump são claras. Estaremos observando atentamente. Novamente, Fábio, vem a palavra. Vem a palavra observando, Fábio. Primeiro, Trump fala no primeiro postagem dele, que foi esse boom aí. Trump fala: estarei de olho, estarei assistindo. Agora, o secretário de Estado americano diz, de departamento americano diz: estaremos de olho. Os ataques a Jair Bolsonaro. Quer dizer, Fábio, mais de uma vez, mais de uma autoridade americana, muitas autoridades americanas estão apontadas para cá. O alvo é a Suprema Corte. O alvo é a presidência do Brasil. Você acha, Fábio, que isso aqui tudo é só apenas um burburinho? É um blefe do Trump e das autoridades americanas? A gente não está falando só de Trump aqui. A gente citou senadores que falaram que o Brasil... Teve um senador que falou que o Brasil vai ser sancionado novamente com altas taxas aqui sancionados por ajudar a Rússia, de certa maneira, comprar combustível barato da Rússia. Quer dizer, você ouve eu sempre esqueço o cargo dele aqui, o oficial de Departamento de Estado americano citando agora, você ouve o Trump citando, você ouve um dos auxiliares do Marco Rubio citando, você ouve o próprio Marco Rubio citando, e aí, Fábio, não vai acontecer nada? Cara, a questão é, eles vão dobrar a aposta, né? Eles vão dobrar a aposta. Eles estão dobrando. É. Hoje eles dobraram a aposta. É. Você tá vendo o que tá acontecendo? Os caras estão achando realmente... Já passou da realidade, Fábio. Parece que eles estão usando aqueles óculos de realidade virtual. Eles estão em outro patamar. Eles estão achando que é brincadeirinha de videogame. Tá achando que é um jogo de cartas. O xadrez aqui, Fábio, tá muito realista. A gente tá vendo as peças se movimentando. Mas os caras estão achando que é brincadeira. Falei. Cara, é uma situação bem complexa, né? Porque nós temos uma situação que, na minha opinião, né, o Lula, ele quer que o Brasil seja um tipo de Venezuela, né? Eu acho que quando você observa Cuba foi feito exatamente assim, né? A Venezuela, a mesma coisa, tipo, você destrói o país e você culpa os Estados Unidos. Se você vai na Venezuela agora, se você vai em Cuba, muitas das pessoas que apoiam o regime, eles acreditam que a miséria a culpa é dos Estados Unidos. Sim. Então, o Lula, será que essa é a jogada do Lula? Ou seja, poxa, se a gente dobra a aposta, os Estados Unidos vão triplicar a aposta em cima da gente. Então, o Brasil vira uma Venezuela. Pô, mas e se for isso que o Lula quer? Se esse for o desejo do Lula, realmente afastar o Brasil do Ocidente, se esse realmente for o desejo do Lula, então é um momento em que o Lula, ele talvez consiga fazer isso, né? Ele apoia o Alexandre de Moraes para prender o Bolsonaro, sabendo que nós teremos uma reação gigante dos Estados Unidos. Aí ele vai e usa isso como uma desculpa para fazer o que ele sempre quis fazer, né? Que é levar o Brasil para ser uma Venezuela. Eu acho que esse é o perigo. Agora, o que está acontecendo nos Estados Unidos é pressionar os bilionários. Eu falei para as pessoas mais cedo que, pela primeira vez no Brasil, o bilionário, ele tá sentindo a água bater no bumbum dele, né? Porque, por exemplo, todo mundo tá passando dificuldade no Brasil hoje. Todo mundo, né? Só que bilionário não, cara. Não, o bilionário, com a Dilma, ele fazia bilhões, com o Temer, ele fazia bilhões, com o Bolsonaro, ele fez bilhões, com o Lula, ele fez bilhões. Quer dizer, o bilionário, ele tá com qualquer governo. Entra governo, sai governo, o bilionário com governo, porque ele sempre faz bilhões. Nesse momento, essas tarifas irão alcançar esses bilionários. Então, esses bilionários estão agora sentindo a pressão. Então, o Alexandre de Moraes,
tá numa situação que ele já perdeu mesmo. O que você faz quando você já perdeu? Não faz diferença se você faz ou não faz, já tá perdido de qualquer jeito. Então o Alexandre de Moraes, a tendência é ele dobrar a aposta, porque ele tá ferrado de qualquer jeito. Ele sabe que ele será sancionado de qualquer jeito. Então o problema é o Brasil, mas o Lula não se preocupa com o povo brasileiro. Então a gente está numa situação complicada. Uma situação complicada. O que vai acontecer com o Brasil? Se prender o Bolsonaro, vai dobrar a aposta os Estados Unidos? Provavelmente que sim. Mas isso vai fazer o quê? Isso vai fazer o quê? Isso vai fazer, na minha opinião, com que o governo Lula derreta cada vez mais. E as pessoas falam, mas Fábio, olha só, lá no Canadá, quando o Trump colocou sanções ao Canadá, o Canadá da direita foi para a esquerda. Será que sanções ao Brasil pode fazer com que o Brasil vá para a esquerda? Olha, eu acho que existe uma diferença do Canadá e do Brasil, que é a eleição do Canadá era um mês, era menos de um mês quando o Trump meteu sanções. E no Brasil falta 1 ano e 3 meses. Então, até lá, se as sanções entrarem agora muito forte no Brasil e realmente começar a quebrar um monte de empresa, o Lula vai querer dizer que é os Estados Unidos, mas quando chegar perto da eleição, o povo vai ver que está todo mundo sofrendo e vai querer tirar o Lula. Então, eu acho que vai acontecer isso. O Lula, de qualquer jeito, vai perder esse negócio aí. E a gente vai ter que, se não mudar as coisas agora, a gente vai ter que mudar as coisas em 2026. Não tem jeito. Entendeu? E os Estados Unidos vai apoiar a direita mudar Tá de olho. tudo. Tá de olho. Tá de olho, tá de olho. É o que eu falei. Não, por exemplo, não vai ter como roubar essas eleições. Não tem como roubar. Entendeu? Os Estados Unidos está de olho. Não terá ajuda do exterior. E os empresários bilionários certamente estarão contra o Lula e contra esse sistema. Por quê? Não porque eles gostam do povo, mas porque eles estão perdendo dinheiro. Então eles vão ficar contra esse regime porque eles saberão, olha, a única forma da gente continuar fazendo dinheiro de novo é tirando esse regime. Então, tirando esse regime, as coisas voltam ao normal. Então, eu acho que o povo tem que estar preparado para mais coisas ruins acontecerem, porque vai piorar antes de melhorar. Infelizmente, eu gostaria de estar aqui dizendo que, olha, pessoal, como uma vara mágica, tudo vai mudar e vai ser uma maravilha. Não vai. O Brasil vai dobrar a aposta, o Alexandre de Moraes vai dobrar a aposta, e aí as coisas vão piorar, mas nós vamos passar por essa, e aí as coisas vão começar a melhorar depois que chegar no fundo do poço. É isso que eu sempre digo. Quando tá afunilando, meus amigos, é tiro e queda. Tá afunilando. Você tá aí na sua casa rezando, orando, pedindo a Deus, mas só que você precisa se movimentar. Como que a gente vai se movimentar? Por enquanto, a gente tem as redes sociais. A gente tem essa forma de se movimentar, sem correr grandes riscos. Quem corre risco aqui sou eu. Quem corre risco aqui é o Fábio. Vocês podem usar a nossa voz, as nossas análises, compartilhar com outras pessoas. Se você acha relevante o que a gente fala aqui, o que a gente traz de informação. O Fábio está nos Estados Unidos, então nada melhor do que o Fábio para trazer informações de lá. Ele está no olho lá do furacão. Ele está no olho ali de tudo que está acontecendo no mundo, não só no Brasil. É no mundo. As sanções não estão acontecendo só contra o Brasil. As sanções estão indo para vários países. Esses dias, o Trump proibiu o Petro de ir para Disney. Esses dias, o Trump proibiu o Canel, né, de ir para Disney. Então, o negócio está preparado. É só uma assinatura com a Mont Blanc, o negócio, entendeu? Começa a funcionar aqui no Brasil. Ele só está esperando mais e mais desafios. Ele só está esperando o careca perseguidor, o faraó, desafiar ele. E ele desafiou. Já já a gente vai falar sobre o pedido de prisão da PGR contra o presidente Jair Messias Bolsonaro. Nós temos uma enquete aí, se você acredita ou não. Tem muita gente respondendo, Fábio. Deixa eu ver aqui. Tem muita gente, 206 votos dizem que não acreditam que Bolsonaro será preso. A gente vai falar sobre isso já já aqui no canal. Não sai daí, é um recado rápido que eu preciso dar para vocês sobre o nosso sorteio. Todos os meses eu tenho sorteios aqui no canal para manter este trabalho no ar e eu preciso da sua ajuda. Lembra que eu falei aqui que eu deixei a minha vida para cuidar aqui do canal, para cuidar aqui do meu Brasil, para fazer esse trabalho diário de jornalismo independente. E quando a gente diz assim, jornalismo independente, é que a gente não depende nem de governo, a gente não tem empresas que nos financiam, só quem nos financia é você que está em casa.
Então eu preciso fazer esse tipo de ação para manter esse canal no ar. E é você que é responsável, você que é o nosso patrão e a nossa patroa, tá? 2 presentes lindíssimos para você ou presentear seu papai no Dia dos Pais, no mês dos pais, no caso, em agosto. Dia 3 de agosto de 2025, eu estarei sorteando com uma roleta, eu vou mostrar como eu vou fazer já já, um busto dourado do mito Bolsonaro, feito em impressora 3D na cor dourada, para você colocar na estante, num lugar que você acha que dá orgulho de ter aí esse busto do nosso querido herói nacional Jair Messias Bolsonaro, e também um perfume cheirosíssimo do Bolsonaro. Cheirosíssimo. Do nosso querido mito. Que vai para você se você for o vencedor, se você for a vencedora. Você precisa só de uma chance, tá? Uma chance é R$10. Um nome é R$10. Se você quiser multiplicar isso na roleta, eu já vou te explicar. Aí você doa mais, tá? Vou explicar agora para vocês como que a gente vai fazer esse sorteio aí. É só mandar um pixmariorobert@gmail.com. A chave Pix aqui do canal é pixmariorobert@gmail.com. Ó, tá aí o site da roleta. E aí, por exemplo, o Fábio, ele doou aqui para o nosso canal. O Fábio, ele doou aqui R$50. 2, 3, 4, 5. Ó, 5 nomes na sequência. Ele doou R$50 de uma vez só. E aí o nome Fábio vai aparecer 1, 2, 3, 4, 5 vezes na roleta. Tá vendo aqui? Então são 5 chances de ganhar na roleta, certo? Aí o Fábio, não, o Fábio é milionário, ele doou em dólar lá para nós, e ele doou R$100. Aí vai 10 nomes do Fábio na roleta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então tem 10 chances do Fábio aqui na roleta. Olha só como aumenta as chances de você ganhar. E aí, pronto. Fechei a roleta, todos os nomes já estão sendo colocados. Assim que você doar R$10, já é automaticamente colocado na sequência na nossa roleta. E aí eu vou girar a roleta. Girou a roleta. E aí a gente vai ver se o Fábio ganhou com 10 chances. O Fábio ganhou com 10 chances. Com 10 chances, o Fábio ganhou aqui. E não sobrou mais chances, mas ele ganhou com 10 chances, tá vendo? Então, quanto mais você doar, mais chances você tem de ganhar os nossos presentes. Dia 3 de agosto, vou estar sorteando aqui neste canal. Esses 2 presentes eu quero mandar para sua casa, eu quero enviar para sua casa. Eu preciso fazer essa ação para manter o canal no ar. Então, além de você ajudar este canal, este trabalho a continuar, você ainda pode estar levando 2 prêmios lindíssimos. Até o final do programa eu vou falar novamente sobre o nosso sorteio. Não perde tempo, não. Eu vou falar quem entrou hoje, tá? No final da live, quando eu estiver conversando com vocês, eu vou ler o nome de todas as pessoas que entraram no sorteio no dia de hoje. Próxima matéria na tela, Fabião na tela, essa aí. PGR pede condenação de Bolsonaro. Quando será o julgamento criticado por Trump? Isso aqui foi enfatizado pela BBC News Brasil. Então você vê como o mundo está de olho nesta guerra econômica, né? E nessa guerra de narrativas, né? Porque tem muitas narrativas falsas do PT, PT desesperado, esquerda desesperada, querendo prender Eduardo Bolsonaro, querendo realmente tirar a direita no Brasil. Mas as coisas não vão ser assim, não vão ser bem assim. A gente vai virar esse jogo aí, com fé em Deus. Vamos lá. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, ignorou as pressões do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a justiça brasileira e se manifestou pela condenação do ex-presidente Bolsonaro no processo criminal da trama golpista com estilingue e Bíblia. O PGR apresentou suas alegações finais no processo que tramita no Supremo Tribunal Federal no fim dessa segunda. Gonet pediu a condenação de Bolsonaro por liderar organização criminosa. Isso aqui parece que a gente tá falando do Lula, né? Mas não é. Ele é o Bolsonaro que está sendo acusado disso aí. Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, blá, 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 blá. A pena pode superar 40 anos, caso Bolsonaro seja condenado por todos esses crimes. Além do ex-presidente, foi solicitada a condenação com variações nos crimes indicados de todos os acusados do chamado Núcleo 1 ou Crucial da trama golpista. Alexandre Ramagem, Almir Garnier, Anderson Torres, Augusto Heleno, Mauro Cid, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Neto. É impressionante como que o
vice-presidente na época de Bolsonaro não é citado nessa condenação de Bolsonaro. Não falo nem julgamento, nessa condenação do Bolsonaro. É impressionante. Perguntei para vocês se vocês acreditam. Coloquem nos comentários se vocês acreditam, além da nossa pesquisa aí. Coloca aí se vocês acreditam que o Bolsonaro será preso ou não. Fábio, eu já sei sua opinião, mas eu quero que você diga aí para o pessoal qual é a sua opinião sobre isso. Bolsonaro será preso? Vai acontecer alguma coisa se caso o Bolsonaro for preso? Cara, eu acho que nós temos que fazer uma análise fria, né? E não uma análise de achismo. Esse é o momento dos youtubers onde serão separados os youtubers que fazem análises dos youtubers de achismo, né? Exato. Porque foi o que aconteceu, Mário, na época que o Lula iria subir ou não a rampa. Os youtubers do achismo falaram que Lula não subiria a rampa, que o exército faria alguma coisa. As pessoas adoraram essas pessoas. Ah, esse é meu youtuber favorito. Ele é cirúrgico, porque falava aquele monte de besteira que as pessoas queriam ouvir. As pessoas queriam ouvir que Lula não subiria a rampa. E o pessoal falava aquilo que o povo queria ouvir. O que nós temos que entender nessa situação séria que a gente vive hoje é que a análise fria ela tem que ser feita, né? O Lula, o sistema, o regime quer prender o Bolsonaro. Nós temos agora uma força dos Estados Unidos que dificulta essa prisão do Bolsonaro. Mas certamente eles irão dobrar a aposta. Então, o que o povo brasileiro precisa entender agora é não aceitar a prisão do Bolsonaro, mas Exato. as pessoas precisam entender, eu estava falando outro dia com o pessoal lá no meu canal, a diferença de você aceitar e você reconhecer. Eu acho que as pessoas precisam entender isso. Por exemplo, o nosso querido Constantino, ele não aceitou o câncer, ele reconheceu o câncer. Então ele reconheceu que ele tem um problema e ele está lutando contra esse problema e a gente está orando para que ele vença esse problema. Então, o Bolsonaro será preso? O Bolsonaro vai ser preso. Mas por que o Bolsonaro vai ser preso? Porque nós vivemos em uma ditadura. Quer dizer que nós iremos aceitar a prisão do Bolsonaro? Não, a gente vai reconhecer que existe uma ditadura, eles vão dobrar a aposta, vão prender o Bolsonaro, pode ser até uma prisão domiciliar, porque eles vão tentar de alguma forma prender o Bolsonaro, mas querer dizer que vão fazer algum tipo de coisa, entendeu? Para amenizar. Mas as pessoas precisam entender que essa prisão do Bolsonaro não é o fim da guerra. É uma batalha que a gente perde, mas tem outras batalhas. Uma guerra são várias batalhas. Então, isso aí não é o fim, né? Aí o que acontece? As pessoas que são bolsonaristas de verdade, elas vão partir para a luta. Qual é a luta? Lutar para fazer aquilo que a gente pode fazer para que justiça seja feita no Brasil, né? Ou seja, cara, não existe outra forma senão mudar o Senado e mudar a presidência. A gente tem que mudar o Senado para impeachment o Alexandre de Moraes. Nós precisamos botar a direita na presidência. Mas, Fábio, como é que a gente vai fazer isso se o sistema, eles vão atrapalhar a gente? Bom, o Eduardo Bolsonaro não pode mais voltar para o Brasil, né? Só quando Alexandre de Moraes for preso. Então ele não pode mais voltar para o Brasil. Então o Eduardo Bolsonaro está fora dessa disputa eleitoral. O Bolsonaro vai dar fora dessa disputa eleitoral. Então quem é que o Bolsonaro vai indicar? A Michelle Bolsonaro pode ser a pessoa indicada, pode ser um Tarcísio junto com a Michelle, entendeu? Mas nós temos que observar, a coisa mais importante vai ser o Senado. E aí que vai estar a resiliência do povo brasileiro. Vocês são guerreiros, vocês vão largar a mão do Bolsonaro ou vocês vão continuar na luta? Aí onde as pessoas confundem, Mário, aceitação. Aceitar é se o Bolsonaro for preso, eu cruzar os braços. Eu parar da política. Eu não vou votar. Não vou votar. Aí você aceitou. Agora, se o Bolsonaro for preso e a sua ação eu vou compartilhar mais os vídeos, agora eu vou ter que votar, mas eu não vou votar sozinho. Eu vou ter que levar 3 pessoas para não ser roubado. Eu vou levar 4 pessoas. Cara, há 2 dias atrás, um cara no meu canal falou: rapaz, eu convenci um petista a ser bolsonarista. Eu falei: mano, você é um milagroso, você tem que ser estudado pela NASA. Falei para ele: vamos trazer para a NASA para você explicar pra gente o que você fez. Mas nós não precisamos convencer petistas.
Nós precisamos convencer a galera que não é petista nem bolsonarista, aquela galera do meio. Então, eu acho o que o povo do seu canal precisa fazer agora é... As pessoas estão muito envolvidas emocionalmente na política. Pessoal, não se envolva emocionalmente na política. A política é um jogo sujo. Você tem que estar na política de uma forma fria. Você tem que ser frio e calculista dentro da política. Não se envolva emocionalmente. Esteja preparado. Quando você quer paz, prepare-se para a guerra. Então, por exemplo, Fábio, eu não acredito que Bolsonaro seja preso. Então, prepara-se para que o Bolsonaro seja preso. E se ele não for preso, porra, surpresa agradável, não é? Agora, se você ficar dando ouvido a essas pessoas aí que querem falar o que você quer ouvir, porque todo mundo, ninguém quer falar o que eu tô falando, ninguém é maluco, vocês ficam brabo comigo. Não, esse Fábio é maluco, esse Fábio é comunista. Porra, mas pessoal, se nós temos um governo ditador, o Bolsonaro não cometeu nenhum crime, mas nós temos um regime ditador. Então, como é que você acha que esse regime ditador não vai prender o Bolsonaro? Entendeu? Então, o que você tem que entender é que você observar isso não é aceitar. Ao contrário, é você reconhecer que existe uma ditadura, porque se o Bolsonaro for preso, que eu acredito que ele vai ser preso, vai fazer com que os Estados Unidos venham com tudo para cima do Brasil, e aí nós poderemos mudar esse jogo. Então, eu acredito que o Bolsonaro ficará preso por 40 anos? Não. Porque eu acredito que o povo brasileiro vai se levantar e a justiça será feita. Mas acredito que o presidente Bolsonaro será preso? Vai ser preso. Por quê? Porque nós temos uma ditadura no Brasil. E a ditadura vai prender os seus opositores. Mas, Fábio, se vai prender os opositores, como é que a gente vai vencer o Senado? Porque aí eles não vão... por exemplo, o poder, pessoal, como os Estados Unidos está agindo, existe um poder por cima do Alexandre de Moraes. Ele é um jagunço, ele é um pau-mandado, ele não manda, ele não é chefe. Há uma missão aí, né? Como é que foi falado pra ele? Missão dada, missão cumprida. Benedito, então, mas ele também, você vê que eles receberam a missão. O sistema recebeu a missão. A missão vem de cima. E com essas sanções ao Brasil, e quando ele dobrar a posse e prender o Bolsonaro, aí vocês vão dobrar a posse nos Estados Unidos também, o que vai acontecer? Esses que deram a missão, eles estarão fora do jogo. Então esse cara perde o poder. É como se fosse uma arma sem munição. É um carro sem gasolina. É o que vai virar o Alexandre de Moraes. Aí a gente vai conseguir mudar esse jogo. Então, se você olhar o cenário político, você vai ver que nada mudou, mas muitas coisas mudaram. Se você vê um carro sem gasolina, aparentemente nada mudou. Só que sem gasolina ele não anda. Se você vê uma arma sem munição, aparentemente nada mudou. Mas sem munição, meu filho, a arma não presta para nada. Então, o Alexandre de Moraes, ele será uma arma sem munição, será um carro sem gasolina. Uma vez que essas sanções venham entrar com tudo. Mas, como eu sempre falei para as pessoas, ainda não estamos no fundo do poço. O fundo do poço será a prisão do Bolsonaro. Exato. Boa, Fábio, boa. Então, é preciso que a gente entenda, tá, pessoal? Não estamos aceitando e nunca vamos aceitar a prisão de um homem inocente. Não há crime. Não há crime para prender Bolsonaro. Não há. Mas eles criam. Eles podem criar um crime contra mim, eles podem criar um crime contra o Fábio. O Fábio está nos Estados Unidos, mas eles podem pedir para a Interpol, para não sei o quê, investigar o Fábio. Entendeu? Eles podem inventar o crime. Eles inventam. Eles criam um crime, criam um julgamento, eles criam um relator, eles criam tudo. Então nós vivemos num estado de exceção. Esse estado de exceção está prestes a colocar um homem inocente atrás das grades. A gente sabe que o Bolsonaro vai para não vai para trás, não vai para uma prisão normal, como a gente diz aqui. Uma prisão civil. O Bolsonaro vai para uma prisão militar. O Bolsonaro vai para uma... Ou para casa, um quarto, né? Ou domiciliar, né? Ou domiciliar, sim. Porque eles vão querer amenizar. Exatamente. Dobrar a aposta, mas vai amenizar de uma forma. Não, mas... Entendi. E, por exemplo, eu não acredito que vai dar 43 anos. Também não. Vai pegar 30. 20 e pouco. Por quê? Porque eles vão dizer, não, tá vendo? Porque ele foi condenado assim, mas não foi... Mas nós somos misericordiosos. É um teatro, Mário, para enganar o povo. Para enganar o povo. Aí as pessoas falam, mas Fábio, 200 milhões de pessoas vão pra rua. Você realmente acredita que 200 milhões de pessoas são bolsonaristas no Brasil?
Pessoal, esse que é o maior problema da direita. Vocês foram enganados de que a maioria do povo brasileiro é bolsonarista. Esse engano, Mário, é o problema do Brasil hoje. Esse e é não o dá. problema. E não adianta eu falar, porque não adianta eu falar, porque eles. Não, você não sabe, você não mora aqui. Nós sabemos que 80% do é Bolsonaro. Rapaz, se 80% da população brasileira fosse Bolsonaro, esses togados já estavam destogados há muito Já tempo, era. meu amigo. É. Bom, pelo amor de Deus, se 80% da população fosse bolsonarista, não existiria essa maldição no Brasil, cara. Mas as pessoas não querem ver a verdade. Cara, o Bolsonaro não deveria ser preso nem alguns minutos. Bolsonaro não deveria ser preso nem 1 hora, 1 dia. Ele não deveria ser preso. Esse cara não fez nada a não ser amar o seu país. Ele mesmo está dizendo que ele vai ser preso. Ele já disse isso. Ele já sabe. Ele não está aceitando. É como você disse. Ele não está aceitando como nós não estamos aceitando. Mas ele quer que nós continuemos lutando. Nós continuemos lutando. E é isso que o Fábio falou. Eles vão amenizar. Eles vão condenar o Bolsonaro. O Bolsonaro já está condenado. Já está pessoal. condenado. Olha Esse quem é o julgamento é relator, piada. cara. Olha quem é o relator desse processo. Não tem como vocês disserem que um cara que prendeu o outro porque falou que ia bater com um gato morto até o gato miar, o cara tá morrendo dentro da prisão. O cara precisou, o Daniel Silveira precisou de laudos e mais laudos para provar que ele precisa de uma cirurgia de urgência, de emergência. E aí você vem me dizer que esse cara que coloca velhinhas que estavam com a Bíblia debaixo do braço, dentro de uma prisão. As velhinhas dormem perto de uma privada. E aí eu tô dizendo de prisão mesmo. De encarceramento, como se fossem bandidas. Que essas pessoas ficam em fileiras para os carcereiros humilharem elas como se fossem traficantes, como se fossem ladrões, amando desse cara. E aí você vem me dizer que esse cara aí, ele não vai prender Bolsonaro porque ele não tá com medo do Trump. Ele não tá nem aí para a exigência do Trump. O presidente do Brasil e esses caras que estão perseguindo o Bolsonaro, eles estão um pouco cagando, eles estão achando que eles estão realmente blindados no Brasil. Ah, eu quero ver o bicho pegar. Eu quero ver a hora que for decretada a prisão de Bolsonaro, se for decretada, se não, amém, graças a Deus. Vamos comemorar.